E durante uma semana, o sapo trabalhou duro, às voltas com um lençol velho e um barbante. Finalmente, estava pronto. Seu primeiro voo para teste. Salve, salve galera do Som do Animal. Hoje temos a honra, a grande satisfação de estar com a Leda Fernandes, essa atriz fantástica que desenvolve há muito tempo já um trabalho de contação de histórias. Leda, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço essa oportunidade, sou fã do programa. Legal, Leda. E Leda, queria que você contasse pra gente como que despertou lá atrás o interesse seu pelas histórias, pelo teatro. Como que foi? Você teve uma professora que te influenciou, que te marcou na vida? Como que foi isso? A Maria Amália Moreto, que eu me lembro com muito carinho dela. E lá eu acho que ela começou a perceber que alguma coisa diferente, né, tinha em mim, essa questão de gostar de ouvir histórias, né, de gostar de fazer toda a parte artística. Tá. E ela ia então incentivando a fazer as atividades, a cantar, declamar poemas, né, participar das apresentações da escola. Então eu estava envolvida em todas as apresentações, né. Isso tudo também junto com a minha infância, né? Porque a criança acho que vem já com essa facilidade de se expor, de se comunicar, né? De gostar, de representar, né? Então isso também já estava na minha história. E a Dona Amália, então, eu acho que ela percebeu e foi ali alimentando toda essa paixão. Então eu me lembro que foi esse o começo. Então eu saía lá da escola, não gostava muito de estudar, né? De ir para a história era difícil. Na verdade, porque eu tinha medo de me separar da minha mãe. E aí eu negociava às vezes com a minha mãe, né, para ir para a escola. Ela me dava um LP com histórias, né, com os clássicos infantis. E era tudo muito gostoso, né? Então eu tenho LP até hoje com as histórias infantis e quando eu não ia para a escola, né, eu ficava ouvindo. E quando eu chegava da escola, era o que eu gostava de fazer, ficar ouvindo mesmo as histórias, né? Imaginar aqueles atores colocando voz, né, para os personagens. Me imaginava sendo a Cinderela, né, ou sendo a madrasta chamando a Cinderela. Então sempre fez parte de mim, né? Sim. Essa questão de me colocar no lugar do personagem, de gostar, né, de fazer, de contar histórias. Então foi com isso. Agora a Dona Amália realmente foi assim muito bacana e importante, né, para estar colocando tudo isso. Tudo no início, né? É. E você mencionou para mim aí há pouco tempo a questão de um livro de Romeu e Julieta, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa influência desse momento aí da sua vida. Tinham muitos livros em casa, né? Então assim, eu tinha contato com os livros que eles tinham ali. E minha irmã Márcia, ela tinha um livro muito especial que era o Romeu e Julieta. A capa do livro era verde abacate, escrito em branco, sabe? Eu lembro de detalhes, é inesquecível para mim. E a foto, o desenho dos dois, né? Tá. Então com esse livro eu não sabia ler, mas eu pegava esse livro e me imaginava contando aquela história. Então esse foi o meu primeiro grande contato assim com o livro. Então mesmo sem conseguir, sem saber ler, eu já imaginava aquela história através das gravuras e ia contando então essa história. E de vez em quando eu imaginava que eu era Julieta, né? Então aí eu imaginava sendo a Julieta. Então o teatro e a história sempre caminhou muito pertinho na minha vida. Tá. E o teatro aí, com você um pouco mais grandinha, vamos dizer assim, você começou a fazer aulas de teatro. Queria que você contasse o início da caminhada com o teatro, já como professor, assim, como que foi? Bom, fui crescendo, né, gostando muito sempre das artes, todas as artes. Meu pai tem uma influência muito grande também, né, por ele gostar muito de música, por ele tocar viola, né. Como que ele chama? É o Marabá. Puxa, eu não sabia disso. Marabá. Eu tenho um LP do seu pai em casa. Pois é. Marabá e Madrigal. Com 14, 15 anos,
aí eu comecei a ter uma consciência maior e sempre muito próxima. Então a literatura já começou assim a despertar, a ter um outro olhar para a literatura, né? Os professores, aí vem a Sandra, né? A Sandra Lima, que também é professora de literatura de português, que também incentivava muito que a gente buscasse nas obras, que a gente pesquisasse. E toda apresentação de trabalho, para mim, era uma forma de fazer teatro. Então era um poema, eu queria representar, eu queria colocar para o grupo uma forma diferente de fazer, né? E já, então, no Virgílio Capuani, eu tive meu primeiro contato com um grupo de teatro, que foi com o Arnaldo Torres e com o Edson, né? O Edson Romano e o Velho Joey. E toda a turminha, Tailene Schmoller, todo o pessoal, a gente começou então a estudar teatro lá no Virgílio. Nós nos reunimos à noite ou final de semana e a gente ensaiava lá no Virgílio Capuani. Eu tive contato com o Nilceu e aí eu recebi um convite para fazer um teste para poder entrar na Companhia Atos e Cenas. Então, depois eu fiz o teste, que coincidentemente foi uma cena de Julieta, de Romeu e Julieta. Ou seja, a história, né, voltando ali ao início. Exatamente, a cena que eu mais gostava, que eu lia, que eu via a gravura, né, Sim, ela sim. com cálice de veneno. Então, há 25 anos atrás. Legal. 25 anos eu tive esse primeiro contato, e aí já com as apresentações, com os estudos, né, com Atos e Cenas. Prazer conhecer o Nilceu, né, e todo o grupo, enfim, e aí começou a história. E junto com tudo isso veio a parte de contação de histórias. Exatamente, que é o que eu gostaria de agora perguntar para você, a contação de histórias, né? Eu sei que você menciona que a primeira contação de histórias na vida de uma pessoa é sobre o próprio nome. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, ter um nome, alguém que pensou no teu nome, né? A energia que esse nome traz, a história que esse nome já vem carregado, já traz e já fala muito da gente, né? A minha história também, como a sua avó, né? Tem essa questão do nome, também tem uma questão muito especial, porque o meu nome foi sugerido por uma tia muito querida, que tinha uma novela na época, a Beth Faria fazia um personagem que era Leda Maria. Minha mãe estava grávida, falou: Lourdes, coloca um nome na tua filha, se for menina, porque a gente não sabe, eles não sabiam, acendia a luz azul ou rosa. Só na hora, né? Só na hora. Então, se acender a luz rosa, coloca Leda Maria. A contação de histórias já começou, quando mais ou menos que você começou a avisar isso mesmo para crianças da cidade? Que virou uma coisa assim focada mesmo, planejada para isso. Quando que foi que aconteceu? Quando eu me formei em 2000, eu tinha muita vontade de colocar isso em prática, de unir tudo aquilo que eu estava então experimentando, toda a questão prática que o teatro me oferecia, né? As dinâmicas corporais, faciais, né? Essa questão da voz, das modulações, né? Da projeção vocal, da brincadeira com a voz. Então eu queria colocar isso em prática, né? Sim. Então eu comecei, na verdade, no ano de 2000, de forma voluntária, né? Com uma mala, chegando nos espaços públicos e oferecendo uma história. Então eu comecei contando em alguns espaços, aí as bibliotecas começaram assim a crescer, o acervo começou a aumentar, os leitores, né? Aumentando também. Lençóis começou a ter essa consciência e ser não só a cidade do livro, mas também dos leitores. E o projeto foi crescendo. Depois de 4 anos, as empresas começaram a ver com outro olhar, né? Sim, a importância, né, de um Exato, trabalho desse, né? Da dimensão, né? Porque assim, é fantástico. A história, os livros infantis, assim, é de uma riqueza que às vezes a gente não para mesmo para perceber o universo, a maravilha que a gente tem assim tão próximo da gente. Em termos assim de melhoria de leitura, de qualidade, isso você já observa isso com o andamento do projeto, que crianças que começaram a frequentar a contação, começaram a ler mais, começaram a se interessar mais por artes. Eu imagino que isso tudo deva acontecer, não é mesmo? Com certeza. Como o projeto existe há 16 anos, então assim, eu encontro com pessoas que quando ouviram a história a primeira vez, né, eles falam: olha, faz 10 anos
né, que eu tive um contato mais próximo do livro, de uma forma assim mais interativa, mais gostosa, e isso mudou minha vida. Então nós temos escritoras, né, nesse workshop, no dia 20 que teve o workshop do Dia do Contador de Histórias, a escritora Larissa, que é uma escritora de Lençóis, ela comenta o quanto a infância dela foi modificada, né, pelo contato com o livro, pelo contato com o projeto A Hora do Conto. Então assim, eu fico extremamente feliz. A gente aborda também na contação a importância do livro, mas também a conservação. Sim. Então quanto que os livros estão sendo melhores conservados. Os futuros leitores. Né? Então assim, as professoras me contam assim, questões muito particulares de experiências próximas, assim, que elas obtiveram resultados assim muito expressivos, assim, com a afetividade da criança, o interesse muito maior com a questão assim, de maneira geral, com o conhecimento. Então assim, é uma amplitude. A história, ela vai ampliar o horizonte, né, da criança, do professor, de quem conta, de quem lê. Então assim, é a sensação de uma forma assim pequena, mas ao mesmo tempo tão grandiosa, de estar contribuindo para a construção de um mundo melhor. Agradeço de coração, né? Por mim a gente ficaria aqui, né, a tarde inteira. Sim. E assim, você resumiu agora, né, o que eu acredito que seja realmente o projeto de contação de histórias, né? É realmente um instrumento de melhoria de qualidade de vida. É verdade. Né? E que tem que ser fomentado mesmo. Sim. Esse projeto tem que ser, sabe, mostrado mesmo para outras cidades. E né? até, Rogério, assim, o que a gente, assim, em Lençóis também tem, assim, uma questão muito importante, que tamanha dimensão que o projeto nesses 16 anos teve, que a gente conseguiu, então, essa questão do PROAC, né? Sim, que sim. o governo também do estado visse, né, com um olhar assim mais abrangente essas iniciativas que acontecem nos lugares, né? E aí na nossa cidade a gente tem a felicidade de ter pessoas sensíveis, né, à frente de toda a diretoria do Grupo Luarte, Sim. que, né, fez o aporte total do projeto. Então aquilo que eu conseguia fazer de uma forma tímida, né, nos horários de repente mais tranquilos, agora a gente consegue destinar mesmo as contações, as oficinas. Então você imagine que de 100 contações, a gente vai oferecer em 2018 240 contações. Mais do que o dobro. Né? Mais do que o dobro. As oficinas para os educadores, para os interessados em geral. E também a grande novidade é que não só Lençóis, a gente também está indo para Macatuba. Então, graças também a esse olhar assim, sensível de toda essa diretoria, que tem essa questão também de valorizar aquilo que está sendo produzido dentro da nossa cidade para nossa cidade e região. Parabéns então a toda a diretoria da Luarte, né, do Grupo Luarte Luarcel, Sim. empresa com responsabilidade social. A gente Exato. sempre tem que divulgar, porque realmente muda a cidade, muda as histórias de vidas das pessoas. É verdade. Eu agradeço muito ao Grupo Luarte e todos os apoiadores, né? Prefeitura em Lençóis, Sim. em Macatuba também, enfim, né? Realmente é um trabalho que tem muita gente envolvido e muita gente que quer sempre fazer para o outro, né? Então isso é muito bacana. Leda, muito obrigado, viu, querida? Obrigada, muito Rogério. obrigado. Foi um Volte prazer. sempre, viu? Voltaremos, Obrigada. hein? Voltaremos. E até a próxima, pessoal.